Olá pessoal, vamos a mais uma aula do curso de Matemática Básica. Hoje vamos ver dízimas periódicas, ok? Vamos estudar a classificação, as frações geratriz, vamos ver também um macete para chegarmos a essa fração geratriz com a maior facilidade e ao final vamos resolver duas questões de vestibular, ok? Assim você sabe como o assunto é cobrado no vestibular e também se você entendeu o assunto que foi visto durante a aula. Gente, inscreva-se no canal. Semanalmente, aulas novas são postadas por lá e assim você fica por dentro de tudo o que está acontecendo, ok? Uma boa aula para você. Então, vamos às dízimas periódicas. Periódicas. Bom, as dízimas periódicas, gente, eu vou começar falando de uma breve introdução que se refere aos números decimais. Aí você vai ter um melhor entendimento do que são as dízimas periódicas. Então, números decimais, embora a gente já tenha comentado isso aqui, né? Mas vamos ver o seguinte, números decimais, eles podem ser classificados em três partes. A gente tem os decimais, que são os decimais exatos. Tem os decimais que são, no caso, que a gente vai ver hoje, que são as dízimas periódicas. Ou os decimais periódicos também, tá? E também nós temos os números decimais, que são os irracionais. Os números irracionais também geram números decimais. Vamos explicar um pouco mais sobre isso. Olha só. Os decimais exatos, se eu exemplificar aqui, ó, eu poderia mencionar o 0,8, mencionar, por exemplo, o 0,54. Aqui nas dízimas periódicas, uma bem conhecida, ó, 0,3333 e assim vai por diante, né? Esses dois de cima, os decimais exatos e as dízimas periódicas, eles entram numa classificação mais ampla, que é essa daqui, ó. Eu tenho que mencionar porque é muito importante, que são os números racionais. Os números racionais, a gente vai ter uma aula sobre números racionais dentro lá de conjuntos numéricos. Os números racionais, só para exemplificar rapidinho aqui, ó, são todos os números que podem ser escritos em forma de uma fração da seguinte maneira. Por exemplo, A sobre B, onde o A e o B, eles são números inteiros, tá? Só tem uma exceção aqui embaixo, no denominador, é que o B ele deve ser diferente de zero. Então, toda fração que puder ser escrito inteiro dividido por inteiro, desde que o denominador seja diferente de zero, é considerado número racional. E esses dois casos aqui, ó, olha as chaves aqui, ó, que mencionam os decimais exatos e as dízimas periódicas, as duas classificações podem ser geradas por números racionais, ou seja, por frações. Olha só, o 0,8 é a mesma coisa que a fração 4/5. Assim como 0,54 é a mesma coisa que a fração 27 sobre 50. Essa dízima periódica aqui, 0,33333, assim vai, ou seja, 0,3 periódico, pode ser gerada por uma fração, no caso, um número racional, que no caso é o número 1/3. Todos os números que então se enquadram nos decimais exatos e nas dízimas periódicas podem ser escritos, sim, em forma de fração, como eu mencionei, porque eles são classificados como números racionais. Agora, os números irracionais, notem que a
A chave aqui ó, não abrangeu os números irracionais. Então, os números irracionais não podem ser escritos em forma de uma fração desse tipo A sobre B, onde A e B são inteiros e B é diferente de zero. Exemplo de números irracionais bem conhecidos. Raiz quadrada do número 2, por exemplo, que é aproximadamente igual a 1,4142 e assim por diante. Tá? Aqui em nenhum momento vai se repetir, não vai haver uma periodicidade de números após a vírgula. Se não há uma periodicidade, um período sendo formado, isso aqui não pode ser classificado como uma dízima periódica. Raiz quadrada de 2 é um exemplo, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 5, ou seja, raiz quadrada de números primos, né, positivos, todas elas geram números irracionais. Um outro número irracional bem conhecido nosso é o π, né, que é exatamente o número 3,14159265. Está mais do que bom, tá, gente? Ele é aproximadamente 3,14159265 e assim vai. Esse número π, assim como raiz de 2, eles não podem ser escritos em forma de fração. Ok, gente? Essa parte inicial é uma parte bastante teórica, mas ela é muito importante, tá, gente? Ela fala da classificação possível de um número decimal. A gente viu que ele pode se enquadrar em 3 possibilidades. Um decimal, ele pode ser decimal exato, pode ser classificado como uma dízima periódica ou decimal periódico, e também pode ser um número irracional. Esses dois primeiros, gente, que são os decimais exatos e as dízimas periódicas, como eu falei, podem ser escritos em forma de fração inteiro sobre inteiro. Claro, denominador diferente de zero. Enquanto que o decimal irracional, após a vírgula, não há nenhum momento que os números se repetem. Não há nenhum período. Os números ficam variando, variando, variando e em nenhum momento eles vão se repetir. Ok? Esses números, os irracionais, eles não podem ser escritos, então, em forma de fração inteiro sobre inteiro. Somente uma aproximação seria viável. Ok? Gente, vamos ver agora as dízimas periódicas em si. Vamos começar com a classificação delas. Continuando. As dízimas periódicas, elas possuem classificação, então. Ok? Essa classificação ela é da seguinte maneira. Vou colocar aqui número 1 e número 2, porque se enquadra em duas maneiras, as dízimas periódicas. Num primeiro momento, ela pode ser classificada como dízima periódica simples. Ou, então, em um segundo momento, ela é classificada como dízima periódica composta. Ok? Bom, quando é que a dízima periódica é dita simples e quando é que ela é dita composta? Bom, a dízima periódica ela é simples da seguinte maneira, olha só. 1,424242. Aqui está um exemplo apenas da dízima periódica simples. Ó. Outra coisa, esse 1,424242, ele pode ser escrito assim, ó. Como é somente o 42 que está se repetindo, então a gente pode vir aqui e colocar essa barrinha em cima exatamente do número que está se repetindo. No caso, é chamado de período. Então, quando a gente coloca a barrinha aqui em cima, não é mais necessário escrever 42, 42, 42 e assim por diante. Então, é 1,42 periódico, a gente pode falar. Tá, Ferreto, como assim? E a dízima periódica composta? Vou colocar o mesmo número, só que agora eu vou colocar, por exemplo, um número 3 aqui. Ó. E aí, 42, 42, 42 e assim por diante. Ou seja, 1,342. Notem que só é o número 42 que se repete, então ele é o período.
que está acontecendo aqui? Qual a diferença entre a dízima periódica simples e a composta? É que na dízima periódica composta existe esse carinha aqui, ó. Esse carinha que está intrometido aqui. Até eu vou chamar ele aqui, ó, por conta própria, ó, chamar ele de intruso. Quando existir o intruso, que pode ser com 2, 3, 4, 5 ou mais algarismos, aqui só tem um algarismo, ele, no caso, vai fazer com que a dízima periódica seja classificada como dízima periódica composta. Ok? Pessoal, uma dízima periódica é um número decimal onde um número sempre está se repetindo após a vírgula. Nesse nosso último exemplo, nós temos o 42 se repetindo. 42, 42, 42. Esse 42 é o chamado período. Notem que entre ele e a vírgula existe ali um número que não faz parte do período. Esse número é o número que eu estou chamando de intruso. Quando esse número existir, é porque essa dízima periódica ela é classificada como dízima periódica composta. Quando o período vem logo depois da vírgula, sem esse intruso, é classificado então como uma dízima periódica simples. Ok? Vamos continuar. Então vamos descer um pouco. Aqui está bom. Então vamos ver agora sobre a fração geratriz. Ou seja, a fração que gera a dízima periódica. Ok, fração geratriz. Bom, vamos começar aqui ó, com um exemplo. Por exemplo, o número 0,2222 e assim sucessivamente. Isso daqui caracteriza uma dízima periódica, porque o 2 está se repetindo. Então, como a gente viu, ele pode ser escrito assim, 0,2 com a barrinha em cima do 2, que é o nosso período. Bom, o que eu quero saber agora é a fração geratriz que gera essa dízima periódica, ou seja, a fração geradora. Bom, para resolvermos, gente, vamos fazer da seguinte maneira. Eu vou dizer que esse número 0,222, ele é igual ao número x. Ok? Bom, acompanhe bem os passos, olha só. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer essa vírgula aqui, ó, se deslocar logo após o término do período. Vocês concordam comigo que o período ele termina nesse ponto aqui e começa a se repetir novamente? O 2, 2, 2. É só o 2 que está se repetindo, então ele termina aqui. O que eu vou fazer? Eu vou trazer a vírgula logo após do encerramento do período. Para fazermos isso, o que eu vou fazer? A vírgula deslocando uma casa para a direita, a gente já viu que é a mesma coisa que multiplicar o número por 10. Então, se esse número aqui era x igual a 0,2222, multiplicando ele por 10, vai ficar 10x é igual a 2,2222 e assim por diante. Ok, gente? Vamos continuar com calma, olha só. O 10x, então, eu posso reescrevê-lo da seguinte maneira. Ele é 2,2222, eu posso separar a parte inteira, 2, mais da parte decimal, 0,2222 e assim por diante. Vocês concordam comigo que 0,2222 mais o 2 vai gerar 2,22222? Pois então, agora olha a seguinte situação. Eu vou reescrever isso aqui agora da seguinte maneira. 10x é igual a 2 mais... Olha só, o 0,22222, ele não é o nosso x lá de cima? Ele é o nosso x. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trocá-lo pelo número x. O que vai acontecer agora? Vai acontecer o seguinte, que o 10x, então, é igual a 2 mais o x. Esse x eu vou passar para o lado esquerdo. O que acontece? Troca o sinal.
é igual ao 2 que está ali. Aí fica 10x menos o x, isso vai ficar 9 vezes o x. É igual a 2, ou seja, x é igual, o 9 está multiplicando, desce dividindo, vai ficar então 2 nonos. Ok, gente? Vamos ver o seguinte, ó. Vou abrir aqui a calculadora, tá? Olha só. Vamos ver se realmente o 2 nonos gera 0,22222 e assim vai. Vamos aqui, ó. 2 dividido por 9, o resultado está ali, ó. 0,22 e assim foi. Ok? Vamos minimizar. E vamos a mais um exemplo aqui no lado. Olha só. X é igual a 0,484848 e assim por diante. Então, como a gente já viu, esse decimal periódico ele pode ser escrito como 0,48 e a barrinha em cima do 48, indicando que ele é o período. Bom, o que nós vamos fazer? Como já expliquei, aqui assim ó, está terminando o nosso período. E recomeçando, vamos dizer, repetir o 48. Tá? O nosso período é o 48, então termina aqui. Então, o que nós temos que fazer? Temos que pegar essa vírgula e passar para logo após o 8. Note que a vírgula vai pular 2 casas decimais para a direita. Ou seja, esse número, para que a vírgula pule 2 casas decimais para a direita, ele deve ser multiplicado por 100. Então, olha só, se o número x é esse daqui, o número 100x será 48,484848 e assim por diante. Ok? Bom, vamos reescrever o número 100x. Olha só. Isso vai ficar, então, 100x é igual a 48. Vamos separar a parte inteira da parte decimal. 0,484848 e assim por diante. Bueno, olha só. 100x é igual a 48. Como a gente fez antes, ó. A gente sabe, então, que 0,484848, isso aqui ó, nada mais é do que o número x. Ou seja, troquemos, então, esse valor por x e ficamos com essa equação. 100x é igual a 48 mais x. O que acontece? Esse x vai para o lado esquerdo, trocando o sinal. Vai ficar, então, 100x menos o x é igual a 48. 100x menos o x, isso vai ficar 99x é igual a 48. E o 99 está multiplicando, desce dividindo. Então, o x é igual a 48 sobre 99 e chegamos à nossa fração geratriz. Vamos comprovar isso aqui? Olha só. Vamos botar aqui. Vai ficar assim, ó. Vamos apagar o anterior. Ok? Então, 48 dividido por 99, está lá, ó. 0,48484848 e assim vai por diante. Ok? Vamos a outro. Por exemplo, o número 0,1787878 e assim por diante. Esse número ele pode ser escrito assim, então, ó, 0,1. Quem está se repetindo é somente 78, então a barrinha vai apenas acima dele. Bom, como é que a gente faz? Primeira coisa é considerarmos esse número igual a x, não é? E quando acontecer de nós termos o caso do intruso, que caracteriza a dízima periódica composta, o que a gente faz? Essa vírgula ela passa logo após desse intruso. Não como acontecia antes ali, passando logo após o término do período. Quando
tivermos um intruso, ou seja, uma dízima periódica composta, a vírgula passará logo atrás dele. Como esse intruso tem apenas um algarismo, então a vírgula vai pular uma casa para a direita. Para ela pular uma casa para a direita, acontece a multiplicação por 10. Então, se esse número x era esse, então o número 10x será igual a 1,78, 78, 78 e assim por diante. Bom, nesse momento, vamos separar. Vamos separar a parte inteira, que é o 1, da parte decimal, que é o 0,78, 78, 78 e assim por diante. Bom, moçada, o que nós vamos fazer aqui? Ó? A gente já viu anteriormente que o número 0,787878, aqui ó, ele pode ser representado em forma de uma fração. Então, você pegaria nesse momento, representaria ele em forma de uma fração. Como assim, Ferreto? O que você faz? Pega ele e transforma numa fração geratriz, que é o 78 sobre 99. E como é que eu vou fazer isso, Ferreto? Como a gente fez nos passos anteriores. Então, nesse momento, você para, faz ele separado e só depois a gente continua. Então, isso aqui vai ficar 10x, ó, 10x é igual a 1 mais 78 sobre 99. Ok? Como é que a gente faz agora? Vamos fazer aqui ó, a soma de um inteiro com uma fração. Aqui tem uma maneira bem simples de realizar uma adição ou uma subtração entre um inteiro e um número fracionário. É pegar o denominador, ó, aí ele vai multiplicar a parte inteira e depois ele vai, no caso, somar com o numerador. Como é que fica isso aí, então? Fica assim, ó, 10x é igual a 99 vezes 1 dá 99. 99 mais 78, isso aqui vai dar 177. 177 sobre quem está embaixo? 99. Ok. Mas a gente quer saber o número x. O número 10x é esse daqui. E quanto vale o x? Bom, aquele número 10 ali, ó, ele está multiplicando. Então, o que acontece? Ele vai passar dividindo. Tá? Efetivamente, o que ele faz? Ele multiplica o denominador. Tá? Vai ficar 10 vezes o 99. Opa, aqui é 99, né? Aqui é 99. Então, vai ficar 10 vezes o 99. Então, vai ficar x é igual a 177 sobre 990. Vamos fazer a comprovação aqui? Olha só. 177, vamos lá. 177 dividido por 990, isso vai dar 0,1787878 e assim vai. Ok? Pessoal, acabamos de ver então como a gente encontra a fração geratriz dada uma dízima periódica. Tem a situação peculiar ali do intruso. Gente, tem uma maneira mais fácil da gente chegar a essa fração geratriz. É um macete, ok? Talvez você já tenha ouvido falar nele. Mas vamos acompanhar e relembrar como é que ele funciona. Acompanhe aí. Então, vamos ao macete. Vai facilitar bastante você encontrar a fração geratriz utilizando o macete. Tá? Vamos lá. Vamos começar, por exemplo, com um número bem simples, 0,6666 e assim por diante. Esse número aqui, ó, como a gente já entendeu, ele é escrito da seguinte maneira, 0,6 periódico, o período em cima apenas do 6. Bom, a situação agora é a seguinte, qual é a fração que gera essa dízima periódica? Vamos começar falando desse carinha aqui, ó. O período, vocês concordam comigo que tem apenas um algarismo?
ele possui apenas um algarismo. Esse um algarismo vai ser determinante na formação do denominador da fração geratriz. Como assim? Da seguinte maneira, olha só. Colocando aqui a fração geratriz, então 0,66666, ele pode ser escrito da seguinte maneira. Você pega o número após a vírgula, no caso aqui é o número 6, ele vai ocupar o numerador, e o denominador, Ferreto, assim, ó. O período não é formado por apenas um algarismo? Sim, então ele é formado por apenas um número 9, o denominador. Ok? 6 nonos, dá para fazer o que aqui? Dá para dividir por 3 o numerador e por 3 o denominador. Então, vai ficar quanto? 6 dividido por 3 vai ficar 2, e o 9 dividido por 3 fica 3. Vamos à nossa comprovação? Olha só. Então, a fração 2/3, 2 dividido por 3, o resultado 0,66666 e assim vai por diante. Ok, gente? Então, vamos a outro exemplo fazendo um pouquinho diferente. Olha só. 0,35, 35, 35 e assim por diante. Bom, esse número aqui, então, ele pode ser escrito assim, 0,35 periódico. Bom, o que está acontecendo aqui? Você está percebendo que o nosso período ele é formado por nesse caso, 2 algarismos. Esses 2 algarismos, da mesma forma que o exemplo anterior, ele vai ser determinante na fração geratriz. Já vamos colocar aqui, ó. 35 tem 2 algarismos, então o denominador terá 2 números 9. E o numerador, Ferreto, vai ser exatamente esse número que está aqui, ó. Ou seja, 35 sobre 99. Fácil, né, gente? Comprovando, 35 dividido por 99, 0,35, 35, 35, 35 e assim vai. Né? Vamos a outro exemplo. Vou descer um pouquinho. Até aqui tá bom. Vamos a esse exemplo aqui, ó. 2,4444 e assim vai. Esse aqui, gente, nota que o nosso primeiro algarismo, o anterior à vírgula, ou seja, a parte inteira, ela não é zero. Como é que a gente faz isso daqui? Bom, vamos começar reescrevendo esse número. O 2,444, a gente pode separar a parte inteira, que é o 2, da parte decimal, que é o 0,4444 periódico, que é escrito dessa maneira aqui. Bom, aí, o que a gente faz? Conservamos aqui a parte inteira, que é o 2, e o 0,4 periódico, a gente já entendeu que a gente faz como? Reescrevemos no numerador esse número 4 e no denominador a gente coloca tantos 9 quantos forem os algarismos do período. Tem um algarismo período? Então terá apenas um número 9. Ficou feio esse 9 aqui, mas tudo bem. Ó, e agora? O que a gente faz? 2 mais 4 nonos, que nem eu expliquei anteriormente, ó. Adição ou subtração entre um inteiro e uma fração, a gente pode fazer assim, ó. Denominador, primeiro ele multiplica o 2 e faça a voltinha completando a adição pelo 4. Se tivesse menos aqui, seria menos o 4. Ok? Então, isso aqui vai ficar quanto? 9 vezes 2 dá 18. 18 mais 4, 22 nonos. Vamos ver aqui, ó. 22 dividido por 9, está ali, ó, 2,444 e assim vai por diante. Vamos descer um pouco e fazer agora um macete utilizando a dízima periódica composta como exemplo. Olha só. 0,3555 e assim vai. Bom,
isso daqui é a mesma coisa que 0,3, é somente o 5 que está se repetindo, então o período com a barrinha representando apenas em cima do 5. Tá. Agora, como é que faz o esquema quando a gente tiver um intruso? Faça assim, meu amigo, olha só. Temos aqui a fração geratriz. O que a gente vai fazer? No numerador, vamos copiar esse número aqui que está logo após a vírgula, que é o 35. Agora, ele vai subtrair aqui, ó, nota, vou colocar até com outra cor aqui, ó, irá subtrair de algum valor. Mas qual valor que é esse? É exatamente o nosso intruso. O nosso intruso aqui, ó, está sendo representado pelo número 3. Então, esse número 3 a gente vai colocar aqui. Ok? E no denominador? Bom, o denominador segue o mesmo esquema. Nós temos quem se repetindo apenas? Só o 5. O 5 tem apenas um único algarismo, então vai apenas um único número 9 no denominador. Só que, na dízima periódica composta, nós temos a situação do intruso. Esse intruso tem apenas um algarismo? Sim. Então, ele vem aqui, ó, e nós vamos ter apenas um número 0 ali. Se o intruso tivesse 2 algarismos, nós colocaríamos 2 números zeros após o 9. Ok? Vamos continuar aqui. 35 menos o 3, isso vai dar 32. Sobre quem? Sobre o 90. A gente pode simplificar aqui essa fração. Divide por 2 em cima, fica 16. E por 2 embaixo, fica 45. Vamos testar? Olha só. Vamos botar aqui. 16 dividido por 45, o resultado é 0,355555 e assim vai. Fechou então, né? Vamos a outro exemplo aqui. 0,4828282 e assim vai. Último exemplo, tá? Isso é a mesma coisa que 0,482. É o 82 está se repetindo? Sim. Então, 82 periódico. Bom, vamos abrir aqui a nossa fração geratriz. O que a gente vai escrever aqui? O número após a vírgula. Ou seja, 482 menos quem? Menos o nosso período. Notem que o período aqui é o 4. Então, fica menos o 4. Quer dizer, o intruso, né, gente? Menos o intruso. O intruso é o 4, então coloquemos aqui o 4. Dividido por... O nosso período tem 2 algarismos. Então, vai 2 algarismos 9 no denominador, vai 99. E o nosso intruso tem um algarismo. Esse um algarismo vai gerar apenas um número 0 após o 9 aqui. Isso vai ficar quanto? 482 menos o 4, isso dá 478, dividido por 990. Dá para simplificar, né, gente? Divide por 2 em cima, dá 239. E divide por 2 embaixo, dá 495. Vamos fazer um teste. Ó, 239 dividido por 495, o resultado 0,4828282 e assim vai por diante. Ok, moçada? Então, gente, gostaram do macete? Facilita bastante o cálculo da fração geratriz, não é? Vamos fazer agora 2 questões para fecharmos com chave de ouro esse conteúdo de dízimas periódicas. Até você vai perceber como isso é cobrado lá nos exames vestibulares e no Enem, ok? Acompanhe aí. Vamos a essa questão de vestibular. Diz o seguinte, o valor da expressão parari parará é igual a... Aí nós temos 4 alternativas. Reparem que essa questão... ela trata diretamente aqui, ó, de uma dízima periódica.
Então, vamos fazer o seguinte. Vamos descobrir qual é a fração geratriz daquela dízima periódica ali. Vamos lá. Ali o número, vou copiar ele novamente aqui. Ó. Nós temos 2,42222 e assim por diante. Esse número aqui, ó, ele pode ser expresso assim. 2,42 e a barrinha em cima, como a gente acabou de ver, né? Nós temos a barrinha indicando que esse 2 está se repetindo. Pois bem, vamos fazer o seguinte, separarmos a parte inteira, que é o 2, da parte decimal, que é 0,422222, por aí vai. Isso daqui é a mesma coisa, então, que 2, mas vamos descobrir a fração geratriz aqui. Nós temos o intruso, então nós temos que fazer como a gente acabou de ver. Vamos escrever o número 42 menos quem? O nosso intruso, que é o 4. Ok? E no denominador, só tem um algarismo se repetindo, que é o 2. Então, vai o número 9. E o 4, o nosso intruso, é apenas um algarismo, só temos um único zero aqui. Isso daqui, então, é a mesma coisa que 2 mais 42 menos o 4 dá 38. Fica, então, 38 sobre 90. E agora, como a gente tem aqui uma adição entre um inteiro e uma parte fracionária, vamos tirar o mínimo. Ou simplesmente fazer aquela voltinha que facilita bastante para nós. Qual que é a mesmo? Primeiro a gente multiplica, aqui tem mais, então depois a gente soma. Então vai ficar como? Vai ficar 90 vezes o 2, dá 180. 180 mais 38, 218 sobre 90. Simplifica por 2 em cima e por 2 embaixo. 218 dividido por 2 dá 109. E 90 dividido por 2, 45. Ok? Então, aqui está a nossa fração geratriz do número 2,4222, por aí vai. Muito bem. Vamos continuar aqui do lado. Nós temos, então, a fração geratriz, que é dada por 109 sobre 45. E aqui nós temos ela sendo somada a 1/4 dividido por 1/2. Agora, repare o seguinte. Nós temos aqui duas operações. Uma operação de adição e uma operação de divisão. A gente é obrigado a realizar, primeiramente, a operação de divisão. Tudo bem? Vamos fazer aqui, então. Ó. Esse 1/4 dividido por 1/2, o que a gente faz? A gente conserva o 1/4, tudo bem? E multiplica pelo inverso de 1/2. Inverso de 1/2 é 2 sobre 1, ou simplesmente 2, certo? Aí, como é uma multiplicação, podemos simplificar o 2 e o 4, ou seja, divide por 2 em cima fica 1, divide por 2 embaixo fica 2. Então, vai ficar 1 dividido por 2, ou seja, 1/2. Vamos continuar aqui embaixo. Nós temos, então, o 109 sobre 45, mais o resultado dessa operação que a gente viu, que é 1/2. Isso daqui fica como? Tirando o mínimo múltiplo comum, uma maneira simples que pode ser feita é essa. Multiplique os denominadores, 45 vezes o 2 dá 90. Agora, multiplique cruzado. 2 vezes o 109, 218, somado 45 vezes 1, 45. E aqui nós temos 218 mais o 45, isso dá 263, dividido por 90. E essa alternativa a gente encontra no item B de Brasil. Ok? A próxima questão também é uma questão que trata sobre dízimas periódicas. E diz o seguinte, a expressão parari parará é igual a... Nós temos 5 alternativas aqui. Então, nós temos aqui ó, 1,
três dízimas periódicas, ou decimais periódicos. Temos que fazer o quê? Descobrir as frações geratrizes desses três números. Vamos ao primeiro aqui, ó. 1,10, 10, 10, 10 e assim vai. Vamos fazer aqui, ó. 1,10, 10, 10 e por aí vai. Isso aqui é a mesma coisa que 1,10 e vamos indicar qual o período. Tudo bem? Continuando, vamos separar a parte inteira da parte decimal. Ou seja, isso aqui é 1 mais 0,10. Aqui embaixo agora. Nós teremos, então, 1 mais, e nós temos o 10 se repetindo. Ou seja, teremos o 10 dividido 2 algarismos, 99. Isso aqui é a mesma coisa que quanto? 99 vezes 1 dá 99. 99 somado com o 10 dá 109 sobre 99. Vamos escrever aqui, então, 109 sobre 99. Então, nós temos aqui a nossa primeira fração geratriz. Vamos à nossa segunda dízima. 0,1111 e assim vai. Então, vamos lá. 0,111 e por aí vai. Ou seja, 0,1 periódico. Isso aqui é a mesma coisa, então, que repetimos o 1, é uma dízima periódica simples, dividido por o 1 tem um algarismo, então vai 19 aqui embaixo, e assim a gente descobriu, então, qual é a nossa segunda fração geratriz. Vamos à terceira dízima periódica. 0,0969696 e aí vai. 0,09696 e por aí vai. Ou seja, isso aqui é a mesma coisa que 0,096 é apenas 96 periódico, então barrinha nele. Isso daqui, nota que tem um intruso. Então, isso aqui é a mesma coisa que, vamos passar aqui o traço da divisão. Escrevendo a parte decimal, nós temos o 96, menos o intruso. O intruso aqui é o 0, vamos colocar o 0 só por colocar. Então, vai ficar, denominador é o 96, então vai 99, tudo bem? Tem um intruso, então vai apenas 0. Isso daqui é a mesma coisa, então, que 96 dividido por 990. Descobrimos, então, a nossa terceira fração geratriz. Vamos fazer aqui agora, vamos juntar tudo. Como é que vai ficar isso daqui? A primeira dízima periódica ficou, então, 109 sobre 99, mais a segunda dízima periódica é 1/9, e tudo está sendo dividido por 96 sobre 990. Isso daqui, gente, é a mesma coisa que. Vamos passar um traço. E nós temos aqui uma adição de frações com denominadores diferentes. Vamos tirar o mínimo. Entre 99 e o 9, o mínimo é o 99. Como é que a gente faz? 99 dividido por 99 dá 1. 1 vezes 109, 109. Mais 99 dividido por 9 dá 11. 11 vezes 1, 11. E o denominador nós temos 96 sobre 990. Vamos aqui embaixo. O numerador ficou 109 mais 11 dá 120. 120 sobre 99. Então, o numerador ficou uma fração 120 sobre 99. E o denominador 96 sobre 990. Agora, divisão de frações, o que a gente faz mesmo? Conserva-se o numerador, que é o 120 sobre 99, e multiplicamos pelo inverso do denominador, 990 dividido por 96.
Pois bem, nós temos, então, uma multiplicação. A gente pode, então, dividir 990 pelo 99. Essa divisão dá 10. Ficamos, então, com o numerador igual 10 vezes 120, 1.200, dividido por denominador 96. Isso daqui, gente, vamos à nossa calculadora aqui, ó. Isso vai dar quanto? 1.200 dividido por 96, resultado 12,5. Então, isso aqui dá 12,5. Alternativa, letra A de América. Ok? Ok, então, pessoal, chegamos ao final de mais uma aula do curso de Matemática Básica. Hoje foi dízimas periódicas, aula muito importante, ok? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, gente, clique ali em gostei, faça alguns comentários, ok? Te espero nas próximas aulas. Um abraço.